Eu convido os irmãos para juntos abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 18, eu irei fazer a leitura convosco. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dando sequência, portanto, à série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 18. E diz assim o texto sagrado: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu deveria ir até o versículo 20, mas não terei condições de, numa mensagem, expor com detalhes este hino de louvor ao Senhor Jesus. Então vamos ficar do 15 ao 18 nesta manhã e daremos sequência, se Deus permitir, numa próxima oportunidade. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao versículo 20, o Senhor Jesus, ele é adorado, exaltado como aquele que tem o primeiro lugar na criação e na igreja. A estrutura aqui deste hino de louvor ao Senhor Jesus, ela leva em consideração a mudança de foco da criação em geral, como está nos versículos 15 ao 17, e no 18 destaca Cristo como a cabeça do corpo da igreja, do geral na criação para, portanto, a igreja em particular. E o foco central aponta para Cristo como sendo o sustentador de todas as coisas. Temos aqui uma estrutura quiástica, não vou expor com detalhes hoje, mas é todo o texto, do 15 ao 20. Mas veremos no versículo 15, a primeira parte do versículo, que o Senhor Jesus, ele é supremo na eternidade, aqui focando na sua relação com o Pai. Porque note que há uma sequência argumentativa que vem do versículo 13, chamando ele de o Filho amado. E depois, na sequência, ele é retratado em relação ao Pai, este Filho amado, como a imagem do Deus invisível. Portanto, o Filho é a imagem, ele não é a imitação, ele é a imagem do Pai. Tudo que Deus o é igualmente Jesus. Claramente é afirmado isso na palavra de Deus, e inclusive num credo muito conhecido, credo niceno-constantinopolitano de 381, como o texto do credo diz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Uma declaração afirmada pela igreja cristã desde o princípio, desde o início, com base na palavra de Deus, porque em Cristo o Deus invisível se tornou visível e palpável, e o verbo se fez carne. Ninguém nunca viu a Deus, mas o unigênito do Pai o revelou. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 ao 4, fala aquele que nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Portanto, ele se tornou palpável e visível. Então, Cristo, como a imagem do Deus invisível, não é apenas uma representação em gesso dele, ou em mármore, ou em pedra, ou seria madeira e outros materiais, mas ele é a revelação de como Deus realmente é. Quem vê ao Pai, quem vê Jesus, vê o Pai. Ele revela o Pai. O escritor da carta aos Hebreus, quando lemos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele
De um modo claro, ele expressa isso com outras palavras, mas desenvolvendo o mesmo entendimento. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser. Ser aqui, ou sia, substância, ele representa, é uma impressão, é uma representação perfeita e exata, portanto, da essência de Deus. Quem quiser saber quem é Jesus, quem é Deus, olha para Jesus. Note, por exemplo, o texto de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Note, mesmo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Senhor Jesus, João 14, versículo 9, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quem me vê a mim, vê o Pai. E no 10:30 do Evangelho, segundo escreveu João, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, o ponto principal aqui é que Jesus tornou o Deus invisível, visível na sua pessoa. De modo que, olhando para Jesus, temos aqui uma representação completa, clara, perfeita e definitiva, e a maior e suprema revelação de quem Deus é. Ele revelou Deus e o fez conhecido como nunca antes. E este texto, ele não nos fala apenas sobre Cristo, há uma aplicação para nós também. Porque, como Jesus é a imagem de Deus, ele é exatamente aquilo que nós fomos destinados a ser em termos de caráter. Lembrando que, quando lemos Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, lemos que fomos criados à sua imagem. Então, Jesus, aqui, o último Adão, ele torna real, ele realiza efetivamente aquilo para o qual fomos criados. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós lemos que Deus predestinou os crentes para serem conformes à imagem de seu Filho, o que significa que devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo na santificação. E declara-se também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 49, lendo 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, nós percebemos, no final do argumento, que mediante a ressurreição final dos crentes, a ressurreição escatológica, quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando a morte for totalmente vencida, e o último inimigo a ser vencido é a morte, diz o texto que nós seremos a imagem do homem terreno agora vai ser transformada conforme a imagem do homem celestial, Jesus. Portanto, ele está restaurando a imagem de Deus que foi deformada pelo pecado nos crentes nele, naqueles que creem nele. Quanto mais, então, parecidos com Cristo nos transformamos, nos tornamos, mais a imagem de Deus é devolvida a nós. Esta imagem que foi maculada, não foi perdida, completamente destruída, mas foi manchada, ela está deformada, prejudicada por causa do pecado. Note nos versículos 15 ao 17 que Jesus não é apenas supremo na eternidade, ele é supremo na criação. Na redenção, já vimos nos versículos 13 e 14, mas na criação é muito claro aqui. Porque Paulo volta a atenção da relação do Pai com Cristo, ou de Cristo com o Pai, para a sua relação com a criação, a relação do Senhor Jesus com a criação. Paulo descreve a preeminência de Cristo, a sua primazia, a sua supremacia na criação de 4 formas. Primeiro, Cristo é o primogênito da criação. Segundo, ele é o Criador. Terceiro,
ele é o alvo da criação, e quarto, ele é o sustentador da criação. Tudo isso vemos aqui no texto. Vamos começar pela primeira declaração no versículo 15, o primogênito de toda a criação, porque o 15 descreve Cristo como o primogênito de toda a criação. Esse genitivo pode ser objetivo, seria da criação ou sobre a criação. À primeira vista, essa declaração poderia ser mal compreendida como o ensinamento de que Jesus foi a primeira pessoa criada. Então, o primogênito de toda a criação seria a primeira pessoa criada foi Jesus. É assim que os testemunhos de Jeová, que as testemunhas de Jeová e também o herege Ário, muito antes das testemunhas de Jeová, compreenderam desta forma, que Jesus é uma criatura de Deus, que foi o primeiro criado. Contudo, eles ignoram o contexto do versículo 15, onde está também o versículo 16 e o 17, que diz que ele é o criador de tudo, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. Quer tronos, quer principados, potestades, tudo foi criado por ele. Aliás, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, pré-existente. Ele é eterno. Vemos isso em outras passagens. Ele é o Pai da eternidade, e outros textos que vão afirmar isso com muita clareza no restante do Novo Testamento, como João capítulo 8, versículo 58. Eu sou, identificando-se, portanto, com o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Acima de tudo, também ignoram um fato indiscutível de que, embora primogênito possa significar primeiro filho, portanto, uma prioridade temporal, porque este é o sentido de primogênito também, uma prioridade temporal. Mas existe, e muitas das vezes o termo ele é retratado na Bíblia metaforicamente. O termo primogênito representa status. Portanto, o primeiro em posição, o primeiro em honra, o mais importante de um grupo, aquele que tem a primazia, como o texto afirma, aquele que o preeminente, aquele que é o primeiro de um grupo, está acima. Portanto, primogênito, eu diria aqui, é muito claro na Bíblia Sagrada, é uma palavra código para o Messias que havia de vir, como nós lemos no Salmo 89, no verso 27. É muito importante, porque diz o texto, também o constituí meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Este Messias davídico, e neste texto está a falar de Davi, e do filho de Davi, o Davi maior, o Davi que virá, o próprio Senhor Jesus. Então Davi é considerado aqui o primogênito, embora o próprio Davi fosse o mais novo entre os seus irmãos. Assim também Israel é considerado em Êxodo 4, versículo 22, Israel é considerado meu primogênito por Deus. Mas Israel não foi a primeira nação a existir. Então, outras nações já existiam e existiram, portanto, antes da nação de Israel. Contudo, nós verificamos aqui que há um sentido de status, tendo em vista que este povo é o povo da aliança de Deus, é o povo pactual que tem um relacionamento de comunhão, de amor, de profunda intimidade com Deus. Há um outro detalhe ainda que tem a ver com o contexto greco-romano, o contexto desta carta. Primogênito também era usado como um termo legal, para se referir àquele que é o herdeiro legal da herança de seu pai. Na época, o primogênito recebia até uma porção maior do que os demais. Portanto, ele tinha a herança. Então, como herdeiro, essa pessoa também herda o poder, a autoridade de seu pai sobre a sua casa. Enfim, o título primogênito, portanto, ele aponta para a identidade única e incomparável de Cristo. Não tem nada a ver com ele ser o primeiro criado, como algumas seitas e como o Ário afirmava, pois o próprio texto diz que ele é o Criador, ele é Deus. Então isso mostra para nós que a maior honra pertence a ele. Sobre tudo que há na criação, ele tem a primazia. Ele é completamente supremo na criação. No versículo 15, primogênito, então, significa o status de Cristo com relação ao seu papel na criação,
sobre todas as coisas. E no versículo 18, o mesmo termo primogênito aparece e aponta não agora para esta criação, mas para a nova criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro da ressurreição. Isso significa, portanto, meus irmãos, que nós temos aqui a primazia de Jesus nesta criação e a primazia de Jesus na nova criação. Louvamos a Jesus agora e louvaremos a Jesus no estado eterno para todo sempre. Ele tem o primado. No versículo 16, somos informados de que a criação, ela ocorreu nele, porque o texto é muito claro, pois nele foram criadas todas as coisas. Interessante, a expressão poderia significar que Cristo foi, então, o meio. Então, foi por ele, o instrumento, através dele, e também pode significar a esfera dentro dele. Nele, todas as coisas foram criadas. E, de fato, lendo o Novo Testamento, tudo acontece em quem? A criação, a salvação, a nossa comunhão, todas as coisas acontecem em Cristo, então tudo na criação, como tudo que o cristão possui, foi alcançado em Cristo e em união com Cristo, que a criação, é através dessa união que a criação e a salvação são possíveis. O que é a fé? A fé é o que nos une a Cristo. E é nessa união com Cristo que acontece a nossa salvação e todas as bênçãos que fluem da nossa união com Cristo. Portanto, Deus e Cristo, nesse texto aqui, eles agiram juntos para produzir a vida física na criação e a vida eterna na salvação. Aliás, lendo João capítulo 1, versículo 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. E lendo o texto de Romanos 11, 36, ele é encontrado como uma fonte, como um instrumento e o objetivo de todas as coisas, porque tudo é por meio dele, tudo é para ele, é para a glória dele. 1 Coríntios 8, versículo 6, Cristo é descrito como aquele que por meio de quem vieram todas as coisas. E Hebreus 1, 2 descreve-o como aquele por meio de quem fez o universo. Então Jesus é o agente criador de Deus. Basta analisar tudo isto, que estamos mais próximos de uma definição mais aprofundada do Logos divino, a palavra criadora. A extensão da criação de Jesus aqui, da sua obra, é deslumbrante. Ela é completa, porque note que ele é o criador de tudo, até da menor criatura. E quem tem uma compreensão básica da diversidade da vida, das coisas criadas no universo, precisa observar isto. Cristo é o criador de tudo, das coisas que estamos a ver e das coisas invisíveis também, porque inclui até os anjos, tronos, potestades, principados, autoridades, as diferentes classes de seres espirituais, angélicos, tudo foi criado por Jesus. Então, aquela ideia de culto aos anjos na igreja de Colossos não fazia o menor sentido, porque estão adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. Ele é o Criador dos anjos também. Como Hebreus vai dizer, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram a Jesus. Então, os gnósticos estavam equivocados. O gnosticismo incipiente que estava já a se desenvolver naquela área e a influenciar de uma forma terrível a igreja de Colossos, ensinavam que Cristo era uma espécie, os gnósticos, uma emanação do Deus verdadeiro. Mas aqui Paulo claramente vai estabelecer este princípio revelado por Deus. Ele é o Deus verdadeiro que criou tudo, até mesmo o mundo espiritual e o mundo invisível. Este é o Jesus revelado na Escritura. Versículo 16, a parte B, nos mostra que Cristo é a finalidade, ele é o alvo da criação também. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo começou e tudo terminará com Cristo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o primeiro e o último.
Portanto, um dia tudo dar-lhe-á glória. Todas as coisas devem louvá-lo. E um dia isso será, na plenitude, uma realidade consumada, uma realidade estabelecida para todo sempre. Todo o universo tem uma única finalidade, portanto, render a Jesus todo louvor e toda glória. E diz o texto bíblico que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então o universo inteiro deve celebrar a glória do Senhor Jesus. Ele é o Criador. Os céus revelam a glória de Deus. E quem criou os céus? Quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Então tudo que existe louva Jesus. Todas as criaturas devem dar glória a Jesus e servir aos propósitos do Senhor Jesus. Qual é a implicação disso para nós? Devemos viver para Ele. Qualquer outro caminho é irracional para o crente. Paulo usou esta lógica quando escreveu Romanos capítulo 11, versículo 36. A finalidade é Cristo, o alvo é Cristo, tudo aponta para Ele. E na conclusão ele diz, porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E quando começamos no capítulo 12, no versículo 1, na abertura da secção aplicativa, exortativa, ele vai dizer em seguida: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando não estamos focados em Cristo, dedicando nossas vidas a Cristo, para a glória de Cristo, quando tudo que somos, quando tudo que nós fazemos na casa do Senhor, quando tudo aquilo que praticamos em termos de obediência a Deus não é para a glória de Cristo, não é um culto irracional. Porque tudo é dele, por meio dele, para ele. Se eu não viver para ele, eu estou na contramão da lógica. É uma coisa totalmente irracional construir um mundo à parte de Cristo, porque tudo é dele, ele sustenta tudo. Então, como crente, a pergunta que deve ser feita: a sua vida, irmão, ela é racional ou ela é irracional? Sua vida tem sido vivida para a glória de Cristo? O irmão está a viver totalmente para Deus ou está a viver fora da racionalidade, da correta razão? Se você acha que esse texto bíblico é apenas um palpite do apóstolo Paulo, é apenas uma questão hipotética, bom, não sei se ele é isto ou se ele é o Criador. Eu devo dizer com muita clareza: você não é crente. Nem deveria ser membro de uma igreja. Mas nós, às vezes, somos surpreendidos, né, com pessoas que estão no meio, mas não acreditam nisso. É uma irracionalidade. E não crer que Jesus é o Criador, não crer na palavra de Jesus, na palavra de Deus, é sinônimo de não ser um cristão de fato. Portanto, aqui é um artigo de fé, crer que Ele é Deus e que Ele é o Criador. No versículo 17, Paulo ele atinge o ápice do seu argumento. Cristo é superior sobre toda a criação, porque Ele é o sustentador. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. As coisas não se desintegram, as coisas mantêm-se unidas, o universo mantém-se em funcionamento, tudo é mantido por ele, tudo existe nele, porque, como até mesmo Paulo, no seu argumento no Areópago de Atenas, em Atos capítulo 17, ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. É ele quem nos dá a respiração e tudo mais. Então, o Cristo revelado na Escritura, ele é o centro e a coesão de todo o universo físico e de todo o universo espiritual. Ele é responsável para sustentar a existência de todas as coisas. Observe que, lendo esse texto, vemos que ele está no tempo presente. Ele não era o sustentador, ele é o sustentador. Portanto, ele não sustentou um dia, ele continua a sustentar todas as coisas.
A carta aos Hebreus já foi citada, o capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, este hino que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, registrou na carta aos Colossenses, esse hino de louvor a Jesus é um hino de louvor à supremacia de Cristo na criação. Ele é o primogênito, porque ele ocupa o lugar mais alto. É o criador de tudo, de cada partícula cósmica, de cada ser espiritual, de cada realidade espiritual. Ele é o objetivo também, o alvo da criação. Toda a criação move-se em direção a Cristo e é para Ele. Ele é o sustentador, Ele é o Deus de toda a providência, que cuida de cada detalhe da nossa vida. E saber que é Ele que faz isso é tão maravilhoso, porque foi Ele que deu a vida por nós. Ele nos ama, Ele cuida de nós. E Cristo não apenas nos criou, Ele nos sustenta, e nós somos feitos para Ele. Portanto, este é um ponto importante. Nós precisamos submeter nossos problemas pessoais a Ele, porque quem criou sabe resolver. Se eu tenho um problema numa máquina que ninguém consegue resolver, quem criou aquela máquina vai saber resolver, sim ou não? Quem criou o universo e mantém o universo é Jesus. Não procure soluções fora de Jesus. É perda de tempo. Vá direto na fonte. Vá direto em quem sabe resolver o problema. Só Jesus. Ele sabe ordenar as nossas vidas da melhor maneira possível. Ninguém é capaz de fazê-lo como Ele. Ele é único, incomparável. E terminando o versículo 18, Cristo é supremo na igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo é soberano sobre a igreja, assim como Ele é soberano sobre a criação. O mesmo Jesus que é supremo na criação, é supremo na igreja. Pelo menos deveria ser com as nossas atitudes, que Ele é efetivamente. Mas nós devemos reconhecê-lo efetivamente dessa forma. Paulo identifica, então, o corpo com a igreja. A cabeça do corpo da igreja. Ele identifica corpo com a igreja. E quando nos tornamos crentes, nos tornamos partes do corpo de Cristo. E de que forma isso acontece? Por meio, de acordo com o texto de 1 Coríntios 12, 13, por meio de uma obra batismal do Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. No momento em que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, o Espírito Santo introduz essa pessoa no povo de Deus, no corpo de Cristo. E toda a vitalidade e direção dessa pessoa vem da cabeça do corpo, que é Cristo. Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a direção. É por isso que um membro fora do corpo, ele morre e definha rapidamente. Ligados ao corpo, cuja cabeça é Cristo. Ele é a cabeça, não é o Papa, tá bem? Ele é a cabeça. A cabeça, em todos os sentidos, que tem a autoridade absoluta, ele é o dono da igreja. Em Cristo nós, embora muitos, formamos um só corpo. Romanos 12, versículo 5. Então, como membro do seu corpo, membros, não é do seu corpo, nós somos totalmente dependentes dele. A razão para, então, a posição exaltada do Senhor Jesus na igreja é que ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Essa é a razão que Paulo apresenta aqui no versículo 18. Portanto, ele é o primeiro da ressurreição final. Se alguém perguntar assim, eu acho que esse pastor é um retrógrado, que eu já ouvi essas coisas, né? Um atrasado, corpo de novo, mas cabeça de velho. Coisas assim. Nós somos os homens e mulheres do futuro, sabia disso? Porque o Senhor Jesus é o primeiro que ressuscitou numa série, a nova humanidade que começa em Cristo, e na sequência, como está em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos na sequência. Os que são de Cristo na ressurreição, seremos semelhantes a Jesus, com um corpo glorificado. O homem do futuro é Jesus. Ele vai voltar, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar para serem conformes a Ele. Semelhantes a Ele. Com corpos glorificados no novo céu e na nova terra. Então, a ressurreição de Cristo, ela inaugura a restauração de todas as coisas.
Sem a ressurreição de Cristo, não poderia haver a ressurreição dos crentes. Cristo, ele entrou na sua própria criação. Ele assumiu a nossa humanidade, ele morreu, ele ressuscitou para ser o primeiro em hierarquia na salvação. Ele tem primado também na salvação. Olha que interessante, para que em tudo ele tenha preeminência, não apenas como criador e o sustentador, mas ele entra na criação e faz melhor como campeão, e faz tudo o que tem que ser feito, e ele é o primeiro em tudo. Tanto na criação quanto na redenção, na salvação. E o que significa isso para nós? Que ele deve ter o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas famílias. Eu estava num funeral, eu não esqueço-me dessa experiência, num funeral no interior do Brasil, numa área de alemães, numa cidade do interior, da migração alemã, dos palmeiranos, e a minha tia nunca quis abrir assim o coração para o evangelho, muito fechada. Ela foi ao funeral, e alguém estava a dizer lá no funeral que nossos filhos são importantes, mas Deus em primeiro lugar. E ela deu um grito e disse: não, de jeito nenhum. Meu filho em primeiro lugar, o que é isso? Isso é coisa de crente. Crente é que põe Deus em primeiro lugar. Não, a minha família está em primeiro lugar. Deus depois. Se der algum conflito de interesses entre o que Deus manda e o bem-estar da minha família, olha, as coisas de Deus deixa para depois. Primeiro é a minha família. É assim que muitos vivem, mas dizem o contrário. Mas o discurso, irmãos, não deve ser... Nosso discurso deve ser coerente com a nossa prática. É Deus em primeiro lugar nas nossas famílias. Nos nossos casamentos também. Tem homens que, em primeiro lugar, minha esposa, depois Jesus. Eu sei que ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. É um facto, não há dúvida nenhuma. Mas Cristo primeiro, até para ser um bom marido para ela. Seguindo o exemplo de Cristo. Nas profissões, nas carreiras, ele tem que ser primeiro, nos ministérios da igreja. É tão perigoso amar a obra dele e não amar ele. Amar a pregação e não amar aquele que é a mensagem que nós pregamos, que é o próprio Senhor Jesus. O primeiro lugar no nosso tempo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para as coisas de Deus. No amor também, nas conversas, nos prazeres, na comida, no lazer, na arte, na música, na adoração. Cristo deve ter o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Resumindo o que Paulo diz aqui. E vamos louvar ao Senhor Jesus nessa manhã.